Graça e paz a todos, irmãos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje tem a presença aí do pastor Christian e do irmão Henrique. Então vamos falar sobre um assunto bem importante que é relacionado ao chamado, né? Então nós temos o título da lição: Vem agora e eu te enviarei. Então o autor da revista, ele tomou por base Moisés, né? O chamado de Moisés. E nós vemos no Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus dizendo a Moisés, né? Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos perceber dentro do chamado, primeiro é saber que nós tivemos um privilégio de fazer a obra do Senhor, né? De receber uma comissão, de receber algo divino e ser um instrumento nas mãos divinas. Ou seja, a obra de Deus, embora alguns pensem ou imaginem que ela possa ser realizada com as suas próprias forças, da sua própria maneira, pelo contrário, é Deus que nos capacita para esta obra. E nós vemos isso na vida de Moisés. Primeiro, ele geralmente, nós damos as nossas desculpas, né? Pensamos que nós vamos na nossa própria força, mas quem faz a obra é Deus através de nós. Claro que existe a nossa parte, óbvio que nós precisamos nos preparar, óbvio que nós precisamos nos dedicar à oração, à leitura da palavra, conhecer a Deus, mas o Espírito Santo é que nos capacita, é Deus que nos capacita para que possamos estar no centro da sua vontade. Então, isso é importante dentro do chamado. Depois vocês vão fazer a leitura em casa, quem tem a revista também vai fazer as demais leituras, né? Mas o texto base ele está baseado em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então vamos falar um pouco, por favor, Henrique. Só um comentário, um adendo ali, no caso do chamado, né? E a obra é de Deus, né? Um exemplo que eu vejo bem forte na Bíblia disso também é Neemias e Esdras. São os dois, na realidade, né? Neemias, porque Deus usou ele, mas para fazer a obra de Deus, que era reerguer Jerusalém, reerguer Israel como um povo, novamente, né? Não como escravos da Babilônia, mas reerguer como um povo. E Deus usou Neemias não para fazer uma obra de Neemias, mas para fazer a obra que Deus já tinha preparado, né? Ele capacitou Neemias para fazer aquela obra, né? Para liderar o povo. Assim como Moisés liderou na saída do povo do Egito, Neemias foi um líder na questão da reconstrução, né? Então, eu faço um paralelo na vida dos dois ali, vendo dois chamados, né? Muito parecidos para uma liderança, mas que são para fazer a obra de Deus, o que Deus já tinha planejado, como Deus já tinha organizado que deveria acontecer, né? Obrigado. É bem importante isso, Henrique, porque Deus, nós falamos isso na escola bíblica passada que gravamos, né? Deus, ele olha para nossas aptidões e nos capacita ainda, melhora nossas aptidões, mas Deus, ele tem um plano específico com cada um. Então é importante que a gente venha entender esse plano que Deus tem com as nossas vidas e a todo momento está envolvido na obra do Senhor. Aqui nós temos então Moisés. Afinal de contas, quem era Moisés, né? Segundo o Estevão, falando no seu discurso lá em Atos capítulo 7, versículo 20, todo o discurso, né, ele comenta um pouco sobre Moisés, mas nesse versículo ele diz: nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Bom, não vou entrar nos detalhes aqui da história do nascimento de Moisés e como que era a situação da época no Egito. Todos conhecem ou façam a leitura. Mas é importante destacar que dentro desse contexto, Estevão ele fala que Moisés, após seu nascimento, ele ficou na corte do Egito, sendo filho de uma princesa, por 40 anos. Então ele foi instruído na cultura do Egito. Moisés teve um ensinamento, inclusive, de príncipe, porque ele era um príncipe, ele era um filho adotivo de uma princesa. Então, por 40 anos, ele recebeu isso. E depois de 40 anos, que ele teve que fugir, inclusive, do Egito, por situações que nós conhecemos, ele
teve mais 40 anos como pastor de ovelhas. Então, lá em Midian. Então, nós percebemos que tudo isso era Deus preparando Moisés para o seu chamado, preparando ele para o que viria depois. Pastor, nós vemos que o chamado de Deus na vida de Moisés é maravilhoso, porque houve um preparo, né? Bom, Edson, corretamente, né, bem colocada essa posição, porque nós vamos ver, né, esse príncipe, como o irmão citou, esse príncipe que há 40 anos atrás, antes deste chamado, ele era convicto, se achava capaz, que tinha capacidade, né, ele era confiante em si mesmo. Moisés, ele achava que ele tinha certeza que ele era um escolhido de Deus para ser o libertador, mas dentro das suas qualificações, dentro da sua capacidade, e nós vamos ver, como o irmão bem disse, que nesses 40 anos ele aprendeu com Deus. E aí ele vai usar exatamente o que o irmão falou no início dessa lição. Ele vai usar as suas desculpas, né? Ele vai contestar a Deus. Ele vai dizer que ele não é capaz, que ele não tem capacidade, tanto é que ele vai dizer, quem sou eu, Senhor? Quer dizer, ele vai ver a sua incapacidade, ele vai ver a impossibilidade, né, de executar a tarefa e o plano de Deus. Quer dizer, Moisés, ele vai apresentar desculpas diante do Senhor. Por que isso? Porque quando ele era mais jovem, ele olhava para ele e ele via em si mesmo aptidões, qualidades. Como o irmão bem disse, ele aprendeu, né, na escola egípcia, ele tinha os melhores ensinamentos da época. Então, ele se achava capaz. Mas nesses 40 anos, lá no deserto, como pastor de ovelhas, nós vamos ver o quanto Moisés cresceu e evoluiu. Porque ele vai chegar diante do Senhor e ele vai olhar para dentro dele mesmo. E ele vai ver as incapacidades. Por isso, Deus entra em ação. Aí o Senhor diz o que para ele? Nós lendo o texto, né, que foi citado para que os irmãos leiam em casa. O Senhor diz a ele, certamente eu serei contigo. Então quer dizer que quando Deus o escolheu, Deus o capacitou, Deus vai lhe dar habilidades que ele não tinha, que ele achava ter antes. Mas o mais importante de tudo é que Deus espera dos seus escolhidos, daquele que ele chama, a submissão. Porque quando nós somos submissos a Deus, nós não comprometemos a causa do Senhor. Se Moisés tivesse sido chamado no primeiro período da sua vida, como nós o conhecemos, ele poderia ter colocado em risco todo o projeto de Deus. Mas quando ele, né, começa a aprender com Deus, ele começa a olhar para dentro de si mesmo, ele vê as suas incapacidades, e é aí que Deus entra em ação. Deus capacita, Deus prepara, Deus qualifica. Irmão Edson. Perfeito, pastor. E isso é importantíssimo, isso que o pastor comentou, porque primeira coisa que a gente tem que saber, que não é qualquer um que está nos chamando. O chamado é de um Deus, mas não de um simples Deus, de um Deus que é fiel. E vejam só, nós lendo o Êxodo capítulo 2, versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus que agora chama Moisés para fazer uma obra, já estava tudo planejado por conta de uma promessa. Nós podemos falhar, alguém pode nos chamar para desenvolver um trabalho, fazer alguma coisa, as pessoas podem falhar conosco. E nós podemos falhar com as pessoas. Mas Deus, ele jamais falha. Ou seja, se Deus prometeu, ele há de cumprir. Então, quem chama para a obra, quem chamou Moisés, quem chamou os homens do passado, como o irmão Henrique bem frisou aqui, os homens que fizeram aquela grande obra Esdras e Neemias, quem chamou Paulo, quem chamou todos os homens foi Deus. E todos que tiveram convicção no chamado de Deus sabiam que ele era fiel para realizar a obra. Então, primeira coisa, quem chamou Moisés foi um Deus completamente fiel. E aí, falando dessa fidelidade, só abrindo um parênteses dentro desse chamado, falando da aliança com Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, ele fala, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha,
os estudiosos da Bíblia datam mais ou menos a chamada de Abraão por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 4.000 anos passados já. E esta promessa nos alcança. Isso é maravilhoso de ver um Deus que, através de Abraão, primeiro lá no Jardim do Éden, quando fala com a serpente falando que viria um Salvador, ele já menciona um Salvador, mas agora Deus ele começa a funilar o seu plano e chama Abraão, então, e fala: olha, Abraão, de ti vai vir o Salvador. Ou seja, já começa a clarear um pouco mais o plano de salvação. E hoje nós somos abençoados, nós estamos recebendo as bênçãos de Deus e sendo justificados pela fé em Cristo, e Cristo teve misericórdia de nós por conta deste plano salvador que aconteceu há 4.000 anos atrás. Então é maravilhoso de ver que às vezes nós nos preocupamos, como é normal, o ser humano, nós temos poucas forças, mas é Deus que está conosco dentro do nosso chamado. E aí bem o pastor frisou essa questão: eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12, e certamente eu serei contigo. Ora, vejamos então que esta comissão que nós recebemos de Deus, ela é maravilhosa. E isso que Deus falou a Moisés lá no chamado, provavelmente em torno de 1.500 anos antes de Cristo, Cristo também nos deu. É interessante como a Bíblia é maravilhosa. Quando Cristo, ele ali no final de Mateus capítulo 28, quando ele fala aos seus discípulos: olha, eu quero que vocês vão pelo mundo inteiro, fazendo discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vocês não vão sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não há o que temer. Isso é maravilhoso de saber que, como Moisés foi ao Egito e como homem não poderia jamais ter feito todas aquelas obras grandiosas e tirado um povo do Egito, e o Egito na época era poderosíssimo, assim nos parece o mundo hoje tão poderoso, tão em trevas, mas maior é o que está conosco do que está no mundo. Pastor. Incrível, né, irmão Edson? O plano de Deus através dos séculos, né? O Senhor trabalhando e agindo através de homens simples. E isso é tão importante a gente frisar, porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer a obra de Deus, mas elas não estão sujeitas à vontade de Deus, elas não estão submissas ao querer de Deus, porque elas acham que têm a capacidade, a condição ideal, né, e que agora é o momento certo de fazerem a obra do Senhor. Isso é independente dele, muitas vezes. E o segredo da vida de Moisés era porque ele andava com Deus. Por isso o Senhor vai dizer: certamente eu serei contigo. Quer dizer, o Senhor estava com ele o tempo todo. O sucesso na vida de Moisés se dá pelo fato de Deus estar com ele. E a gente precisa, principalmente nos dias em que nós vivemos, porque há tantas pessoas que têm o desejo de servir a Deus, tantas pessoas que muitas vezes têm o desejo de ter um chamado e não esperam o tempo de Deus para isso. Se a gente for analisar o tempo de Deus na vida de Moisés, né, o cronograma de Deus, o calendário do Senhor não é o mesmo nosso. Quando Moisés achava estar pronto, Deus não via desta forma. E muitas vezes, nos tempos atuais, nós vemos pessoas equivocadas que até têm um chamado da parte do Senhor, mas que às vezes querem apressar o tempo de Deus, querem apressar, e esse é o grande perigo que nós corremos, de apressar o tempo de Deus na nossa vida, de não estarmos preparados, qualificados dentro do plano de Deus, e aí podendo colocar todo o projeto do Senhor por água abaixo. É óbvio que o plano de Deus, se nós falharmos, Deus levantará outro. Ninguém é insubstituível. Se Moisés tivesse falhado com Deus, Deus levantaria outro. Moisés não era insubstituível. Abraão também não era. Porém, eram homens submissos à vontade do Senhor. E isso é o que não pode faltar em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos
e vermos as nossas incapacidades e, ao mesmo tempo, olharmos para Deus e vermos que nele nós seremos capacitados, preparados para uma grande obra. Irmão Edson. Maravilha, pastor. Pedir a palavra, como o pastor falou ali de Moisés, né, que ele esperou o tempo, né, 80 anos, né, com 40 anos ele fugiu do Egito, né, por quê? Porque naquele momento, se ele tivesse, foi um belo exemplo, ele tomou uma atitude totalmente humana da parte dele, de tentar agir para defender alguém, e não era o que Deus queria dele, Deus queria que fosse da parte de Deus, e não da parte de Moisés. Naquela data, Moisés tomou uma atitude que veio do ímpeto da pessoa, do temperamento dele, né? E ele passou mais 40 anos sendo trabalhado, né? Tendo esse temperamento trabalhado para fazer essa obra que Deus tinha escolhido ele, né? E tanto que Deus não desamparou, que colocou ainda o irmão dele ao lado dele. Em todas as fraquezas que Moisés alegou ter, né? Deus tinha uma resposta para ele e Deus esteve com ele, tanto como Deus, como desde o início a sarça ardente, mas depois também com Arão ao lado dele, que foi o primeiro sacerdote. Sempre Deus colocou pessoas ao lado de Moisés que também estavam juntamente na direção, né? E isso dá para ver que Deus, ele levanta, ele chama, mas ele também coloca pessoas ao lado para trabalhar, né? Ele não te deixa sozinho, tanto no sentido de Deus estar conosco, mas também ele coloca pessoas para trabalhar junto, que estejam com o mesmo desejo de trabalhar, né? Não é, Edson? Maravilha, Henrique. Bem como o pastor frisou, como o irmão Henrique frisou também, as nossas desculpas, elas vão ser eventuais, nós vamos ter desculpas, mas o que nos consola? Primeiro, olhando para Moisés, eu serei contigo, e Cristo dizendo, estou convosco. Isso nos dá um encorajamento para aquelas nossas eventuais desculpas. Não estamos fazendo a obra do Senhor sozinho. Se fizermos a obra do Senhor sozinho, isso certo que falharíamos. Bom, então quem determina esse tempo? Quem determina o tempo é o Senhor, o pastor bem falou. Quem determina o tempo é o Senhor. O Henrique falou, olha, no tempo errado que Moisés achou que poderia livrar o povo de Israel do Egito, estava errado. Não era aquele tempo, era no tempo do Senhor. E Salomão escreve muito bem isso em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, conhecidíssimo de todos, né? Mas às vezes nós não lembramos desses versículos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o tempo é de Deus. Ninguém pode impedir que muitas vezes, né, venham a acontecer coisas, mas o agir de Deus, o tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, quando chegar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E aí, falando em tempo, a gente abre mais um parênteses aqui, falando sobre o chamado, mas é interessante falar desse assunto. 430 anos de escravidão. E quando Deus chama Abraão, e lá no Gênesis capítulo 15, versículo 16, ele diz, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça ou dos pecados dos amorreus ainda não está cheia. Bom, então nós vemos um Deus organizado, um Deus que dá tempo para as pessoas. Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar, eu não tive tempo, o Senhor não me deu tempo. Não, Deus dá tempo. Nós vemos aqui que Deus deu 430 anos para aquele povo, para os amorreus, se arrependerem. Aí pergunta, mas como que iam se arrepender se não conheciam Deus? Não, é claro que Deus ele se revela na natureza, eles sabiam que existia um Deus. Quando Deus se revela na consciência, como Deus vai julgar, por exemplo, os amorreus? Deus vai julgar pelos que eles conheciam, que estavam na sua consciência, que era certo, que era errado, mas era um povo mau. E Deus deu 430 anos. Deus deu tempo para Sodoma e Gomorra. E Deus, um alerta para nós que estamos vivendo aqui nesse mundo. Deus está dando um tempo para o mundo. Até quando? Até o dia em que a medida dos pecados esteja completa. Quem mede isso? Deus. Então, nós precisamos estar prontos, preparados para nos encontrar com o Senhor, porque o tempo é dele e a promessa ela é fiel e verdadeira. Então, Cristo, quando vai elevado aos céus e os discípulos ficam ali observando os anjos, falam, o que vocês estão assustados? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir aqui, há de descer aqui também.
Então, nós precisamos saber que quem fez a promessa não foi qualquer homem, mas um Deus Todo-Poderoso. Irmão Edson, Pastor. nessa questão do tempo dos amorreus, né, e a gente vê a justiça de Deus sendo aplicada, né? E isso só comprova o quanto Deus é justo. Porque às vezes as pessoas elas têm o costume de muitas vezes fazerem comentários sem ter o conhecimento. Né? Ah, Deus não é justo, Deus é injusto porque a gente vê tantas coisas acontecendo. Pelo contrário, Deus é justo em tudo o que faz. Se ele deu um tempo de 400 anos para que esse povo se arrependesse, né? Tiveram um período para que se arrependessem dos seus pecados. Deus, antes de efetuar todos os seus juízos nas Sagradas Escrituras, Deus faz com que o povo tenha o conhecimento, né? Ele não faz nada sem antes se revelar, e ele dá um tempo para todas as coisas, como nós lemos antes, há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Deus trouxe o primeiro juízo sobre a raça humana nos tempos de Noé, Deus deu um tempo para arrependimento antes que o juízo se concretizasse. Quando o juízo também viria sobre a nação de Israel, os reis de Israel, o povo de Israel, teve um tempo para se arrepender, para que o juízo pudesse ser evitado. Então, Deus sempre nos dá um tempo de arrependimento. E nós precisamos atentar para isso, porque Deus, ele é justo, para que ninguém depois, naquele dia, se justifique. Ah, mas eu não tive tempo para me justificar, para corrigir a minha vida, para corrigir os meus erros. Pelo contrário, Deus está nos dando tempo. Agora, a dispensação da graça que nós vivemos é mais um tempo de Deus antes que o seu juízo vindouro venha sobre a terra. Então, nós precisamos atentar para estas coisas, né, para que realmente venhamos a reconhecer que este Deus é um Deus justo, que nos ama, e pelo fato de nos amar, ele nos avisa previamente, para que a gente esteja preparado, irmão Edson. Perfeito, perfeito, pastor. É exatamente isso. Isso é importante nós sabermos, porque hoje se fala muito, não tem tempo para nada. Nós temos o nosso tempo, é o tempo em que Deus nos dá, como sempre deu em toda a história. Perfeito, pastor. Bom, agora a gente falando de chamado, né? Bom, eu fui chamado, e agora? Então nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo escrevendo, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Ora, então nós precisamos entender três coisas dentro do chamado do Senhor. Primeiro, reconhecer a nossa separação. Onde que Deus quer trabalhar na minha vida? Reconhecer a separação de Deus. Devemos reconhecer a nossa chamada pela graça. E devemos ter o prazer em fazer a vontade do Pai. Dentro do chamado, nós precisamos nos identificar com a obra de Deus e primeiro, assim, reconhecer a separação, ser grato a Deus, né? E eu vou, de certa forma, aqui finalizar minha participação falando de uma situação interessante, engraçada até, mas seria engraçado se não fosse trágico. Dizem que uma história que um homem que estava cortando cana, né? Ele viu no céu três letras, VCC. E ele disse que olhou e foi direto ao pastor da igreja, porque ele era cristão, e falou: pastor, tem um chamado. Opa, eu tive uma visão. VCC. Vem, Cristo chama, disse o homem ao pastor. E o pastor perguntou para ele algumas coisas da Bíblia, perguntas básicas, né? E aquele irmão, ele não tinha conhecimento algum da Escritura. E o pastor chega à conclusão e fala assim: olha, eu acho que não é vem Cristo chama, é vai cortar cana. É exatamente isso. Então, o homem precisa estar preparado para o chamado de Deus, para que não existe uma... É claro que existe a capacitação de Deus, Deus capacita sim, mas você tem um chamado. Eu tenho um chamado.
eu preciso meditar na Escritura, eu preciso ter intimidade com Cristo, eu preciso buscar a plenitude do Espírito Santo, eu preciso ser cheio de Deus. Tem a parte humana. Deus não vai incorporar ninguém e a pessoa sai fazendo a obra. Pelo contrário, nós precisamos buscar a capacitação de Deus, sim. Nós não fazemos nada sem a capacitação de Deus. Mas nós temos a nossa parte. Então, é importante que nós venhamos reconhecer onde que Deus quer me usar, onde que eu posso ser. E não existe um trabalho mais importante na obra. Esse é mais importante. Não, todos são importantes. Lembramos que nós fazemos parte de um corpo e cada membro é importante para o bom funcionamento do corpo. Então, todos são importantes na obra de Deus. Identifique qual o seu ministério na obra do Senhor. Henrique, considerações finais, Henrique? Obrigado, Edson. Reforçando essa questão, até a gente já falou na edição anterior, da escola, saber o meu chamado e me desenvolver nesse chamado, fazer a minha parte. Realmente, não podemos esperar, muito ouvi também de muitos pregadores que chegavam na frente chegavam no púlpito, vamos ver o que Deus vai falar conosco agora. Não funciona assim. Não é dessa forma. Deus, ele quer a nossa parte, ele requer a nossa parte. E para fazer a obra de Deus mais ainda, tanto a gente estuda para faculdade, estuda para qualquer coisa, se dedica no trabalho, eu faço o meu trabalho, eu tenho que me preparar, eu tenho que melhorar a cada dia no meu trabalho, na minha área de atuação, para que eu possa crescer. Mesma coisa Deus espera de nós para que possamos crescer nessa obra e realizar a sua obra da melhor maneira, nos dedicando, aprendendo, estudando, nos esforçando no nosso chamado. Não me importa em que área que eu atuo, em todas as áreas de atuação que a igreja precisa de alguém, que o corpo precisa de alguém, que o pastor, mais ainda que todos precisamos, né, o líder precisa de alguém, cada um pode se especializar. Se eu já tenho uma aptidão para aquilo, eu vou me especializar mais ainda, eu vou me dedicar mais ainda, eu vou me esforçar mais ainda. Se eu gosto de pregar, eu vou estudar mais ainda a palavra. Se eu gosto de tocar, eu vou me estudar mais ainda a música, eu vou estudar mais ainda o instrumento. Por quê? Porque eu estou aumentando, ampliando o meu conhecimento para trabalhar na obra, naquilo que Deus tem me chamado. E assim como Deus capacita, Deus está conosco, né? Como a gente frisou hoje, como foi frisado hoje, mas a nossa parte tem que ser feita e que cada um possa identificar o que ainda falta. O que ainda falta fazer para melhorar? Em que eu posso melhorar? No que eu posso me dedicar um pouco mais? No que eu posso me esforçar um pouco mais? O que Deus requer de mim um pouco mais? Que possamos meditar nisso e lembrar que do que fazemos para Deus, para que a obra dele se cumpra e não a minha vida faça alguma coisa, mas sim para que a obra de Deus se cumpra, para que o evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas. Obrigado. Amém. Obrigado, Henrique. Pastor, considerações finais e a bênção sacerdotal. Edson, lição extremamente maravilhosa, né? Aprendendo sobre o chamado de Deus. E por que não voltarmos um pouquinho no que Paulo escreveu sobre o seu chamado? Ele disse, quando aprouve a Deus. O que isso quer dizer? Que quando Deus quis, Deus o chamou. Então, não é o nosso querer, é o querer de Deus. Aprouve ao Senhor. Deus quis. É Ele quem nos chama e nos capacita. Como bem elucidaram os irmãos, nós fazemos parte de um corpo. E neste corpo, cada um de nós é um pedacinho, é uma parte. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Que instrumento nós somos? Precisamos também ter em mente que podemos incorrer no erro de querermos fazer coisas que Deus não nos chamou. E esse é o perigo dos dias em que estamos vivendo. Se somos instrumentos nas mãos do Senhor, imagine, né, vamos lá, imagine uma bateria tentando ser uma guitarra, um violão querendo ser, né, um bandolim. Isto é, não faz parte do que Deus nos chamou. Se eu fui chamado para um propósito, eu não posso mudar o plano de Deus e o projeto de Deus para a minha vida. E eu preciso entender uma coisa que é muito importante. Se Deus me chamou para um ministério específico, um chamado específico, nada me impede de exercer também outras funções.
Nós precisamos estar sempre disponíveis a Deus, sempre disponíveis ao Senhor. Somos partes de um mesmo corpo. Agora, se eu sou o dedão do pé, eu não posso querer fazer ser a orelha. Se Deus me chamou para ser o pé, eu vou ser o pé. É a sustentação. Agora, se Deus me chamou para ser a orelha, dentro deste corpo, cada um tem o seu lugar e o seu espaço. E ninguém é desprezado por Deus. Todos temos valor diante do Senhor. Possuímos valor. Mas vamos exercer o nosso chamado, né, com alegria. Tivemos um pequeno corte Eu acho que sim. da finalização do pastor lá, mas é bem isso que o pastor estava comentando. Então, que nós possamos ouvir o nosso chamado e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação.